Como descobrir e ver minhas Exato. sombras sem vitimismo, sem máscara e sem mimimi? Como é teu nome? Simone Pinheiro. Estamos conseguindo achar mais tranquilo. Bom, toda a live foi falada sobre isso, que é o magnífico, viu, Simone? E eu digo, eu não tenho problema nenhum de me repetir, não, porque para mim não deixa de ser uma forma de instigar a eu falar da mesma coisa de várias e várias e várias e várias e várias formas, porque nós, seres humanos, necessitamos disso. Necessitamos dessa afirmativa, acho que tem alguma coisa ligada aí, Rafa, afirmativa, ou dessa ação em si, entendeu? Nós necessitamos dessa forma, né, de pegar um quadrado e tornar retângulo, losango, triângulo, para nós ver que, no fundo, o que está muito além da geometria é a essência, é o barro. Então, explicando a amiga, de boa, agradeço a pergunta, sim. Como eu posso sombra? Tá? Ou a minha essência, né? Teve uma live que eu chamei de sombra, nossa essência. Não dando à sombra o poder do bem e do mal, ou a força do bem e do mal, mas dando a ela uma substância que nos faz vivos, revigorados, em vida. Mas eu vou continuar nessa pegada. Entender, tá, que a sombra, a minha sombra, o que é a sombra do Edson? É o mal? Não, o meu mal é minhas trevas. E muitas das vezes a minha treva pode ser o que eu acho que é o bom, o que eu acho que é bem, mas que não me torna melhor no que eu nutro. Pode ter certeza que até o bem que eu faço é minhas trevas, não é minha sombra. Muitas das vezes, o que eu sinto que me faz mal, o que eu sinto que me faz mal, mas por eu ter um pingo de sensibilidade, tanto na primeira colocação como nessa, mesmo me fazendo mal, eu mesmo assim eu sinto que é uma forma de eu não exteriorizar como algo pior. De eu não acometer na vida do outro e assim produzir mais karmas pejorativos da minha vida como algo incrivelmente pior. Então até o meu mal se torna algo bom. A sombra, ela fica no meio disso. O que é sombra, Edson? Se botar no pensamento, raciocínio. O que é sombra, Edson? Se botar entre sentimento e emoção. Sentir. Sentir, não é sentimento nem emoção. O que é sombra, Edson? Se botar entre mente, espírito, alma, consciência e ego. Mente. A mente humana é a sombra. Porque a mente humana só mente porque nós desconhecemos essa sombra. Mas o potencial que a mente tem de tornar por nós, na materialidade das coisas, o impossível realizável, o intangível, o impalpável materializado, é incrível. Quando a gente entende que o caminho do meio é o caminho. Estou pegando leve, viu? E falando de várias formas. Peguei agora mesmo, acabei de falar de budismo zen, shintoísmo e um pouquinho de espiritismo. Mas vou falar de uma outra forma, encerrar de uma forma mais simples. Então, quando eu começo a fazer um dos maiores tratamentos para a nossa sombra, que é a reforma íntima, estou falando agora em termos do espírita, de Umbanda, Candomblé. A reforma íntima trata do quê? Da sombra. Mas, Edson, a reforma íntima é para mim trabalhar com a luz? Não totalmente. A reforma íntima, ela torna a sombra um modulador da tua luz. E o desbravador, em ocasionar na tua escuridão a limitação do caos. Quando eu pego a sombra e uso essa sombra nas minhas trevas, nas minhas maledicências, e eu dou limite ao caos, então quer dizer que o caos, as dores de forma, causam dor em mim. Por fora e talvez por dentro.
instantaneamente eu vou me sentir o quê? Preceptado, excitado, provocado, se quiser chamar assim. Mas por não existir o caos mais em mim, porque a sombra está educando as trevas, eu não vou sofrer. Então, tudo que vem de fora envolvendo dor, não causa em mim sofrimento, causa em mim aprimoramento. Chega um dia que eu já nem vou mais sentir dor, eu vou entender como mensagem de incentivo. Quem sabe um dia, lá muito evoluído, como porta aberta a ser desbravada. Guardem isso, viu? Isso aí já é a masofia e teologia, tá? E filosofia também. E o outro lado, Edson, na luz, a mesma coisa. Para mim trabalhar na luz e eu trabalhar com a minha sombra, ela vai o quê? Modular a luz. Então ela vai equacionar a luz que eu tenho, a verdade que eu tenho em mim. Aí vem budismo, vem shintoísmo e diz, o verdadeiro iluminado não se mostra. O verdadeiro iluminado, por onde ele passa, sem se mostrar, ele é a oferta. O seu exemplo. Então, o meu exemplo de luz não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não é o meu feito, é o meu fato. Não é as consequências dos meus trabalhos e os efeitos propriamente nos outros, mas é sim o germinar cativante, contínuo, de sentires que provoca em mim, através dos sentimentos que vertem em mim e de raciocínios que assim exalam de mim, porque por mim já é luz, já há luz. Agora, se eu não modular essa luz em mim, mesmo eu na luz, e não modular com as minhas sombras, ela vai ser um clarão impositivo. Quando eu modelo a luz com a minha sombra, é difícil eu confundir fé raciocinada com pretensão imposta, que é a grande maioria, que acha que é fé. Uma fé pretensiosa é doente. Eu não vou confundir euforia, que é algo instantâneo, miojo, que eu tenho que sentir nas vísceras, que eu tenho que me alimentar por hormônios, cortisol em si, de ansiedade, de euforia, de outras coisas, cheio de mania e conveniências, de adrenalina que dá e impõe, de uma fé raciocinada, calma e tranquila, branda, de uma alegria verdadeira, que a alegria verdadeira ela não é passageira, toda hora que eu lembro, ela revive em mim. A euforia não, se eu não tenho aquilo que eu vivi, ela desaparece de mim e fica a dor e o sofrimento, mesmo eu trabalhando na luz. Aí isso se chama masofia. É esse equilíbrio quântico que não se busca para fora, se mergulha para dentro, como está passando aqui no rodapé. Aí vocês vão ver que a sombra não é escuridão, porque ela torna da escuridão um pirilampo, mediante ao negrume do nosso senso desconhecido de razão, de fatos nutridos com veracidade de naturalidade de ser, não de manter e de estar e de possuir, mas de ser e de fruir aquilo que se sabe mediante aquilo que se é, aos feitos que profere perante aquilo que já é. Já mediante a luz é a mesma coisa. Ela modela, ela não permite que a luz se transforme em um clarão que cega muito mais a quem segue com o quê? Com o quê? Conveniência, fascínio, ilusão, luxúria, loucura e todas essas coisas que acontecem hoje em todas as áreas dos mecanismos da vivência humana. Então eu não fico perdendo meu tempo me atirando na luz nem na escuridão. Eu cuido quietinho da minha sombra, que não é penumbra nem é clarão. Ela é apenas um pirilampo dentro da minha escuridão. E vai continuar assim, se Deus quiser. Só se eu enlouquecer, começar a ficar a maré vai com as outras, aí não sei.